todo dia a gente tem informações e mais informações e dá para fazer um programa aqui de 3 horas. Mas ter 1h30 tá bom também pra caramba. Não precisa mais que 1h30 também, tem gente que quer mais, não precisa. É o seguinte, em relação ao Corinthians, a gente acorda falando assim, nossa, que ruim pro Corinthians, o Guarani... o Guarani também, aqui teta, irmão. Estão de brincadeira. O Guarani ganhando o jogo, pum, vem o Mirassol, né? Mete 3-2. Já arrebenta com o Corinthians em termos de tabela. Porque a tabela do Corinthians é muito ruim. Faltam 8 jogos. Enfrenta Santos fora, enfrenta Palmeiras, Allianz Parque, Novo Horizontino, 11 horas da manhã no domingo. Então vamos lá, você quer falar de futebol, mas não dá para falar de futebol. Não dá para falar quem vai ser contratado, não dá para falar quem vai ser não sei o quê. Não dá para falar. Primeiro que o GE tem uma pessoa que trabalha lá dentro do Corinthians e ele sabe de tudo. E não é pelo GE que eu vou falar, muito pelo contrário, pelo meu timão. Ó, então vamos lá. Quando um cara, uma pessoa física, eu queria botar a foto dele, tem a foto do Carlos Leite aí, porque as pessoas têm que saber quem é ele. As pessoas têm que saber quem é André Cury. As pessoas têm que saber quem é Fernando Garcia. As pessoas precisam saber quem é André Cury e o Pitombeira. Precisa saber. Um empresário que vai você vai comprar uma casa legal para sua família. O corretor vai te vender, né? Vai ganhar a comissão dele. Depois de 3, 4 dias, acabou, meu irmão. O cara vai vender outra, vai para outra, acabou. Tá aí. E outra coisa, e fora quando vocês pegam corretor que não é corretor, né? Tem que pegar o certo, né? Aí, você tá lá, tô assistindo o jogo do Água Santa e Santos, né? Um jogo difícil pro Santos, não sei o quê, o Joaquim vai lá, faz o gol, depois tem o Jael Cruel, mete a cabeçada na bola, não sei o quê, depois começa a pipocar as coisas. Pô, pipoca isso, pipoca aquilo no Twitter, porque eu gosto do Twitter. Aí, meu irmão, eu leio. Né? E não tem outro programa na televisão brasileira que fala de dívida de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras, do jeito que é os donos da bola. Veloso, Souza, sabe o Caprioli, sabe disso. Aqui eu queria muito estar fazendo palhaçada, queria estar fazendo um monte de coisa, mas tem hora que você tem que falar a verdade, porque a verdade, o fato está aí. Então vamos lá. Quando eu devo 62 milhões para um cara de comissão, mas se eu devo 62 milhões para um cara de comissão desde 2014, mas como é que eu penso no clube? Como é que eu penso de vocês associados? Como é que a gente pensa num clube tão gigantesco como o Corinthians é? Como é o Palmeiras, como é o São Paulo, como é o Paysandu, como é o Santos, como é o Flamengo, como é o Atlético Mineiro? E a gente já sabe que o Atlético Mineiro vai ficar devendo. A gente não é economista. Eu não sou o Paulo Guedes, que por sinal é um dos piores economistas que eu vi na minha vida, que ele falou que a gente ia virar uma Venezuela em 6 meses e 1 ano a gente ia virar uma Cuba. Não virou nada disso. Muito pelo contrário. Então, peraí, eu devo 62 milhões. Mas peraí, se eu devo 62 milhões de comissão, você imagina quanto que foi a negociação? E quantas, né? E quantas foram? Cara, é uma coisa impressionante. Daqui a pouco a gente coloca a arte, não é pra colocar agora, deixa eu falar. Não, tudo bem. E aí eu devo pro Fernando Garcia. Aí eu devo pro Juliano. Eu devo pro Will do Pedrinha. Quanto tempo o Pedrinho saiu do Corinthians? Quem que vendeu? Mano, o Augusto Melo tá 1 mês no Corinthians. O Júlio Casares pegou o São Paulo com 670 milhões de dívidas. Vocês sabem disso ou não? Mano, olha o Flamengo com quanta dívida pegou, o Atlético com quanta dívida. Mas pera, toda hora tem um empresário do Romero, gente. Não é possível. Vocês têm eleição hoje aí no Corinthians de presidente do conselho. Mas vocês só querem carteirinha. Vocês só querem... O que vocês querem fazer pro Corinthians? O Corinthians já era para estar no fundo do poço há muito tempo. Por isso que, tecnicamente, bate aí. Não tem como sobreviver. Não existe. É que o Corinthians é tão grande que ele não acaba. As pessoas fazem tanta força para destruir um patrimônio desse. Jogadores que passaram pelo Corinthians que estão pobres, porque não souberam fazer contratos, que não tem dentista, que não tem plano de saúde, mas um empresário ganhou mais que eu, mais que o Rivelino, mais que o Marcelinho, mais que o Ronaldo e mais que o Sócrates. 62 milhões, porque ele levou alguém pro Corinthians jogar. Pô, além dele ganhar,
em cima daquilo que é a mercadoria dele, ele ganha em cima do clube e aí ele fica, de 2014, ele fica 10 anos sem receber. Então passa pelo Mário Gobi, passa pelo o Andrés, passa pelo Roberto Andrade, ninguém paga. Ninguém paga. Passa pelo Duílio, ninguém apagou. Eu dei o exemplo hoje do lixo. Do lixo. Mas qual o programa que fala sobre isso? Quem que o torcedor corintiano fica bravo comigo de eu falar essas coisas? Pô, pera um pouquinho, do lixo, 80 mil reais. E tem que devolver as máquinas. Desde 2008. 2008. Então, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Em 10 anos, quantos jogadores esse cara colocou lá? Quem sabe quem é ele? Ah, mas Neto, ele é empresário e ele está na profissão dele. Está tudo certo. Estou dizendo isso. Agora, como é que o presidente, outro diretor, os financeiros que passaram pelo clube, os advogados jurídicos que passaram pelo clube. Ah, quer dizer então que vocês deixaram 10 anos, uma dívida com um rapaz que é empresário e agora chegou a 62 e ele executou. E que ele tem o direito de executar. Mas não executou com o Andrés, né? Não executou com o Mário Gobi, né? Não executou com o Roberto Andrade, né? Executou agora. Ah, mas quais são os meandros da execução? Eu sei qual que é. Falei com o Duílio hoje. O Duílio me ligou. Pô, pera um pouquinho. Mas essa dívida é de 2014. Quantos jogadores foram lá? Quantos jogadores não deram certo? Quantos jogadores ganharam 100% daquilo que estava? Quanto que ganharam de salário? Quanto que ganharam de... Mas como é que você sobrevive? Como é que sobrevive um time como esse? Será que vocês, torcedores, não entenderam ainda? Será que a imprensa não vai falar isso? Teve um rapaz do UOL que escreveu tudo, não sei o nome, me perdoe. Eu não sei o nome dele. O cara do UOL escreveu tudo, titi por titi, tudo certinho. Pô, aí como é que tem dinheiro? Como é que paga a luz, como é que paga a marmita, como é que paga a gasolina do ônibus que os caras, a molecada do Amador foi? Fora a dívida da invasão aí de terreno aí que vocês têm aí, que vai vir uma pancada pra vocês tudo. Mas como é que os presidentes que passaram aí podem vir na televisão e vir falar, ah, mas porque eu fiz, eu não sei o quê. Olha o que vocês fizeram com um clube como esse. Vocês não têm vergonha de olhar pro filho de vocês? E eu sempre fui defensor do Duílio e sou. Porque essa dívida não foi dele, do Carlos Leite. Foi dos últimos 3 presidentes. Mas eu vou pagar? Eu não, pago o outro. Ah, eu vou... Agora não. Como é execução, quem tem que pagar, Veloso? Tem que pagar essa direção. Essa direção. Cara, pera um pouquinho. Pagar essa... Como é que eu devo 62 milhões? Nenhum CEO, nem o Bill Gates, nem esse capeta pra mim aí do X aí, que nem o Twitter, é o capeta do X. Esses caras, pô, eles respiram dinheiro. Quando eles fazem doações para as entidades, é porque eles têm que fazer isso por causa do imposto, porque eles não são bons, porque eles são ruins. Olha aqui nesse país, os 3 bilionários desse país não vão pra cadeia. Ah, mas vai você furtar um litro de leite? Vai você roubar uma cesta básica para o seu filho? Você está na cadeia. Você fica 6 meses na cadeia, não tem advogado que te tire, não tem juiz que te tire, e não tem promotor. Mas 3 bilionários deram um desfalque para o país que ninguém fala nada. Se esqueceu tudo isso. E se esquece de um jeito mas tão medonho, que eu fico falando, não é possível. Eu tenho que ter muita coragem para falar desses bandidos, vagabundos. Porque não é possível um clube como o Corinthians dever 210 milhões de comissão. 17. 217 milhões. Sabe quanto custa o estádio? 600, não é? No começo era 600. Não, tudo bem, mas a dívida é de 600. Aí tem as outras coisas. Não é 600 milhões para cá? 600 milhões, é. 600 milhões para cá. Então eu devo um clube como o Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, onde os caras fizeram do Bom Retiro, que não tinha dinheiro para nada, que é o time do povo. Não é o time do povo. É o time do dinheiro. Porque um time como esse, que tem 217 milhões devendo de comissão para empresa, é porque é muito rico. Não é pobre. Não é o time do pobre, não é o time do povo. Time do povo não é o time do povo. Não é o time... As pessoas que torcem para o Corinthians é o povo.
Mas não é possível. 217 milhões. Como é que pode dever 200 nos últimos 10 anos? Pô, para jogadores que nem jogaram. Jogadores que foram contratados no dia, foi emprestado para a Ponte de novo. Do Matheus... Não, tem o Matheus Jesus, aquele negão. Ele ficou 5 anos no Corinthians e não jogou 2 jogos. 2 jogos. Aí a gente dá pau em todo mundo. Eu dou pau no Roberto, eu dou pau no Matias Rojas, dou pau no Fausto Vera. Os caras estão jogando mal, mas estão, não tá? Vocês têm aí o Matheus Matias. Vocês perderam tanto dinheiro. Aí o torcedor vai lá, compra a camisa, o torcedor vai lá, vai no estádio, é fiel ao torcedor, paga ingresso todos os jogos, quarta e domingo, 45 mil pessoas. Quarta, 45 mil. Domingo, 11 horas, 45 mil. Olha, 2 milhões, 170, 2 milhões. 2 milhões, quando tem uma renda dessa, para onde vai o dinheiro? Para onde foi todo o dinheiro que foi pago em termos de juros para a Caixa Econômica? Que o André saiu com um papelzinho, o que ele lembra que você tirou sarro? E com razão você tirou sarro? O que ele falou, Veloso? Estava fechado o acordo com a Caixa. Estava com, segundo ele, o contrato que sinalizava isso. Mas ninguém nunca viu. Então, não é possível isso. A gente tem as dívidas aí? Tem a arte? Bota a arte que eu vou ler. Não acaba nunca. E essa é a grande verdade. E não tem programa de televisão que mostra, aberta, que mostra as dívidas, do que é aqui. É com o Duílio, é com o outro que presidente, e vocês todos. E eles acham que fizeram bem pro Corinthians. Carlos, onde está o Roberto de Andrade? Cadê o Andrés? Cadê o Gobi? O único que fala que dá é o Duílio, que deu uma nota aí, que a gente pode ler a nota que ele deu também. Então vamos lá. Quem são os 7 empresários que cobram dívidas milionárias ou bilionárias do Corinthians? Carlos Leite, alguém conhece ele? Já viu ele? Juliano Bertolucci, esse é o Deus. Porque todos os outros têm que sentar no colo dele. André Cury, esse é gênio. Fernando Garcia, só faz com o Corinthians. Tudo jogadores do Corinthians. Vai lá, pega o Ivan da Ponte Preta, que tinha emprestado 10 milhões. Lembram disso, gente? Que tinha emprestado 10 milhões. Aí o moleque veio pro Corinthians, a gente acha que o moleque vai jogar no Corinthians, goleiro, não sei o quê. Aí, pum, o moleque sai fora. No Internacional é ele? Aí depois ele foi pro Vasco. Não, ele foi pro Vasco. Aí, infelizmente, machucou agora. Cara, então peraí. Ele foi negociado com o Yuri Alberto, naquele negócio do Yuri Alberto também. Roberto. Ele foi um dos jogadores foi junto, mas devia 10 milhões. A Ponte devia 10 milhões para ele. A Ponte. Fernando Garcia, vocês vê ele? Vocês conhecem eles? O Paulo Pitombeiras, Luan, todos os jogadores que... O Roger Guedes? Roger Guedes, todo mundo. Deixa lá, pode deixar lá. Que por sinal, eu não sei quem que é, se é o André Cury ou o Pitombeiras, que é Gil, Cássio, é todo mundo. É todo mundo. Fagner e Cássio é do Carlos Leite. Entendeu? Aí você pega o Will Dantas, que é do Pedrinho. Há quantas vezes o Will Dantas, que é o nosso amigo, liga pra gente e fala da negociação? Eu falei pra ele. Deve 30 milhões. Não, deve 30 milhões pro Will. Chegou a 40, né? Deve 30. Agora tá 15, ó. O Beto Rapa. Tá, o Corinthians falou 15 milhões pro Will Dantas. Já o Beto Rapa, eu não sabia quem era, ele é o empresário que fez as negociações do Romero, desde quando o Romero chegou. Ele nunca pagaram a comissão dele. Sabe quanto que deve para ele? 12 milhões e 600 mil reais. Meu Deus. Fez o acordo, acho que é 26 parcelas de 500. Nossa, 500 conto. 500 mil, como que nunca pagaram? A maior dívida é 62 milhões. Como é que é imposto de renda com isso aí, hein? Como é que é o cara... Como que eu deposito 62 milhões na conta do cara, que é de comissão? Como é que é imposto de renda? Como é que é essas coisas? Eu queria entender isso, porque eu dou minhas notas, você dá a sua, desconta já direto da banda o meu salário, o imposto de renda. E como é que é isso aí, cara? Como é que você paga 62 milhões? Você fala pro imposto, pro fisco? Como é que é essa transação? Como é que eu mando dinheiro e que é comissão? O que é isso aí? Eu não precisa saber isso aí. Bota de novo lá.
Aí você tem menor dívida, 15 milhões com o Will. E os outros? Tem o número dos outros? Não foi divulgado os números dos outros. Mas todos somados dá 217 milhões de comissão. Tem o nome dos jogadores aí? Ou só tem isso aí? Bota a foto dos empresários aí, que é importante, ó. Carlos Leite é esse aí com o Gil e com o Fagner. Beto Rapa é o empresário do Romero. Quem mais? Esse é o Fernando Garcia, abraçado com o André Negão. Esse é o Fernando Garcia, da elenco, que tem trilhões de jogadores da divisão de base do Corinthians. Não sei quantos, mas são muitos. Mas não é pouco, não, são muitos. Mas é muito. Então vamos lá, quem são os outros? Esse é o André Cury. Esse é o André Cury, acho que foi na Bola da Vez outro dia. Esse aí que faz as negociações de Real Madrid, Barcelona, né? E que por sinal, ele entrou, não sei se foi ele, mas ele entrou também com um pedido do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro deve para ele 56 milhões. É isso. 56 milhões, o Atlético Mineiro deve 56 milhões para o André Cury. Mas como é que eu devo 56 milhões e não pago? Como é que eu devo R$1? Vai ver as pessoas, pode tirar. Quem é outro? Esse é o Juliano Bertolucci com o Pedrinho. Esse é o que, por sinal, ele começou com o seu Duarte, lá no Juventus. O seu Duarte, que foi um homem maravilhoso. Esse é o Paulo Pitombeiro de Barba, junto com o Roger Guedes. São essas pessoas que... E aí eles levaram o quê pro Corinthians? Levou jogador? Levou... Mas como é que eu fico devendo para as pessoas 10 anos? Então vamos lá. Você compra você compra um fogão nas Casas Bahia, Marabras, não sei mais quem. Aí você pega lá o boleto seu, né? Não pega o boleto para pagar? Aí as pessoas humildes vai lá e paga certinho. Aí, infelizmente, é mandado embora. Porque os caras fazem 30 vezes. Legal 30 vezes, né? Tá bom. Aí eu não consigo pagar. Sabe o que acontece? O nome tá sujo. Na hora. Não consegue abrir conta. Outro parcelamento, financiamento. Outro parcelamento, não consegue. O pobre acontece isso. Mas pro rico, não. Pros bilionários, não. Olá pessoal, seja bem-vindo ao TV Esporte 360, onde você fica diariamente atualizado sobre os acontecimentos esportivos. Se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para acompanhar nossos conteúdos. Agradecemos se puder deixar seu gostei e compartilhar este material para alcançarmos um público ainda maior. Agora, vamos às novidades. A contratação de Pedro Raul impulsiona o Corinthians a superar a marca dos R$100 milhões em reforços neste começo de 2024. Apesar disso, o elenco continua com espaços a serem preenchidos na lista de inscritos para o Paulistão. O centroavante de 27 anos se tornará o terceiro maior investimento da nova diretoria, que investirá aproximadamente R$25 milhões para trazê-lo do Toluca. Embora o clube ainda não tenha oficializado a chegada nem o montante. À frente do ex-vascaíno, há outros dois estrangeiros recém-chegados, Rodrigo Garro, do Talleres, com custo de cerca de R$34 milhões, e Félix Torres, vindo do Santos Laguna, por R$32 milhões. Além dos 3 reforços mencionados, o Corinthians concordou em desembolsar mais R$13,5 milhões para garantir a transferência de Ranieri do Cuiabá para o Parque São Jorge, e outros R$2,7 milhões para renovar o empréstimo de Michael. O montante total até agora é de R$106,9 milhões, mas há a possibilidade de aumentar nos próximos dias devido às negociações em curso com o Flamengo por Mateuzinho, podendo gastar mais R$20 milhões. Cabe ressaltar que o Corinthians também trouxe outros 3 reforços que não envolveram pagamentos pelos direitos econômicos, são eles: Diego Palacios, ex-Los Angeles FC, Hugo, ex-Goiás, e Gustavo Henrique, ex-Valladolid da Espanha. Apesar dos investimentos superiores a R$100 milhões até agora, o elenco de Mano Menezes ainda apresenta lacunas em diversas posições. Pelo menos 5 posições precisam de reforços: de lateral direito, zagueiro, volante,
meia e atacante de beirada. Isso se deve principalmente à saída de 13 jogadores do elenco do ano passado, que não renovaram contrato, foram vendidos ou estão lesionados. Dos 7 contratados, apenas 3 estão disponíveis: Félix Torres, Hugo e Ranieri. Mesmo com a inscrição nos próximos dias, dos outros 3 jogadores já contratados, o Corinthians ainda terá 4 vagas disponíveis na lista do Paulistão, de um total de 26 vagas possíveis. Isso fica evidente pelo fato de que, contra Guarani e Ituano, o time não completou nem mesmo as 12 vagas possíveis no banco de reservas. Já contra São Bernardo e São Paulo, o banco foi preenchido com jovens da equipe sub-20. Mesmo com todas essas contratações, o Corinthians vem sofrendo e muito dentro de campo no início do Campeonato Paulista. Será que a diretoria tem feito um bom trabalho na reformulação do elenco? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like e me ajudar compartilhando esse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!